Bom dia, bom dia, bom dia! Sexta-feira, dia 19 de dezembro de 2025. E aí, como é que você tá? Já comeu a sua frutinha hoje? Tem recebido esse carinho, esse cuidado e esse amor que Deus tem por você, comendo a sua frutinha? Hoje e amanhã e sempre? Já tomou essa decisão de aceitar o carinho e o amor de Deus por você, comendo a sua frutinha hoje? Eu quero te receber aqui com muita alegria nesse espaço, nesse meu canal, nesse espaço que você é convidada a partilhar a sua vida e a crescer. A crescer como mulher, a crescer espiritualmente, a crescer. Porque a gente não pode ficar estagnado na vida, a gente precisa melhorar sempre, a gente precisa buscar, alcançar o que o Senhor quer de mim e de você todos os dias. E hoje eu quero te convidar a fazer uma revisão de 2025. E isso é muito importante. Talvez, se você parar apenas agora e olhar para o seu ano e pensar somente na sua memória o que aconteceu nesse ano, talvez você não tenha uma boa imagem de 2025. Mas eu quero te ajudar a pensar sobre esse ano, a realizar sobre esse ano. Então, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos nos reunir aqui para tomar um café. Você tá com um cafezinho aí? Para tomar uma água, para se hidratar, para te lembrar de se hidratar, que eu também tenho água aqui, aproveitando vou tomar. Mas para fazer um momento de pausa, um momento de verdade, um cuidado com a sua alma. A vida ela é tão corrida que muitas vezes nós passamos o ano acumulando histórias, mas nós não processamos elas. E você sabe que eu sou terapeuta há bastante tempo, eu cuido de mulheres, homens também, adolescentes também, mas às vezes a vida vai meio que passando por cima da gente. E quando você para e pensa, você diz, meu Deus, mas já é dezembro, já é Natal, o que eu fiz esse ano? Né? Quando a gente começa a escutar no supermercado aquela famosa música da Simone, então é Natal. E o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. O que a gente fez, né? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Eu quero te ajudar a revisitar o seu caminho de 2025 com delicadeza, com coragem e com Deus. Que esse seja um espaço para você seguro e fraterno, para você se olhar com a generosidade que você merece. Nós precisamos olhar para a nossa vida com generosidade. Então eu te convido a rezar comigo uma pequena oração para que a gente possa pedir a iluminação do Senhor e do Espírito Santo para estar conosco, tá bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, entra conosco nesse momento, ilumina a nossa memória, cura o que doeu, alegra o que floresceu e dá sentido ao que nós ainda não entendemos. Que teu Espírito nos dê sinceridade, leveza e graça de enxergar a nossa história com o seu olhar. Amém. Olha, agora você não vai conseguir fazer, mas eu quero te convidar a fazer alguma coisa diferente. Agora não, porque você está assistindo aqui, mas quando a gente terminar, eu vou te convidar a entrar aí no seu celular, no seu aplicativo de fotos. Não sei qual é o nome aí, se é galeria, se é o aplicativo de fotos que você tem aí. E eu quero que você olhe mês a mês. Olhe lá o seu mês de janeiro. O que você viveu em janeiro? O que você viveu em fevereiro, março, abril? Porque, veja bem, as fotos que nós carregamos, as fotos que nós tiramos, são de momentos especialíssimos. Porque para lembrar de coisas ruins, nós não precisamos de ajuda. O nosso cérebro, ele cristaliza coisas ruins. Aqueles momentos difíceis, tanto que se Deus recolheu um ente querido seu nesse ano de 2025,
Você vai conseguir me dizer exatamente onde você estava, como você estava, que roupa você estava vestindo, quem te deu a notícia, como que foi. Você vai conseguir lembrar de tudo isso. Mas eu quero te ajudar a iluminar esse ano de 2025 com as graças e bênçãos que você recebeu. Então, por isso, eu te convido a olhar as suas fotos. Só de 2025. Não vamos muito longe, não. Vamos revisar este ano. Quando terminar essa live, você vai fazer uma pausa e você vai olhar as suas fotos lá na sua galeria, cada mês. O que você fez em janeiro? O que você fez em fevereiro? E eu fiz essa técnica com os meus pacientes. Essa última semana, a gente fez uma revisão do ano e a gente conseguiu perceber quanta coisa extraordinária foi vivida. E é sobre isso. A gente precisa colocar luz aonde você talvez só esteja vendo sombra. Talvez você fale para mim assim, Silvia, não, meu ano foi ótimo, eu só consigo ver graças e bendito seja Deus. Mas talvez você esteja terminando um ano muito cansado, terminando um ano muito apressado, angustiado, e eu quero que você relembre, mês a mês, os acontecimentos, os sentimentos que você viveu, as histórias. Você sabe que isso é uma coisa muito boa para fazer com seus filhos? A gente precisa, quando a gente tem filho pequeno, adolescente, a gente precisa dar pertencimento a eles. Então, quando a gente tem oportunidade, pegue álbuns de fotos antigos, mostre as fotos do seu casamento, mostre um pouco fotos da sua adolescência, da sua infância. Se tiver, mostre fotos dos avós, conte um pouco da história. Se eles têm a oportunidade de ter os avós vivos, incentive eles a escutar as histórias dos avós. Histórias de vida mesmo. Outro dia a gente estava sentado na mesa, a gente vive muito a mesa aqui em casa, você já deve ter percebido, né? E a gente estava conversando um pouco sobre o final do ano, estava acabando as aulas e tal. E aí eu contei para eles que eu, na minha época de ensino médio, eu fui aluna no ensino fundamental 2, que hoje se chama isso, na nossa época era ginásio, né? No ginásio eu fui aluna da minha mãe. E no ensino médio, a minha mãe era diretora da escola. E aí, nossa, aí virou uma palhaçada. Eles falavam assim, nossa mãe, de certo, o dia que você se pendurou no ventilador e ficou fazendo aquela bagunça, eles falaram, vai lá pra sala da sua mãe, né? Pra sala da diretora, enfim. Falei, gente, vamos esse ano, quando a gente vê a avó, vamos perguntar pra ela o que, assim, aquela bagunça que aconteceu na escola, o que mais foi engraçado, assim, que ela queria muito rir, mas ela não podia, né? Que ela precisava disciplinar aqueles alunos. Essas coisas trazem um pertencimento da nossa história, da nossa vida. Então, para você que está chegando agora, eu vou te falar de novo. Eu estou te convidando a reviver o seu ano de 2025 a partir da sua galeria de fotos. Eu quero que você tente recordar os sentimentos vividos. Com certeza você fez passeios, você encontrou amigos, com certeza você pode ter feito uma viagem, com certeza coisas extraordinárias aconteceram, mas eu queria que você botasse luz nisso. Que a gente não carregasse um sentimento pesado para o outro ano. E agora eu quero te fazer algumas perguntas sobre isso. Quais foram as suas vitórias em 2025? Se quiser, anota as perguntas para você, quando você parar para olhar essa galeria de fotos, você poder pensar sobre isso. Quais foram as vitórias? Onde que você viu a mão de Deus na sua vida, nesse ano de 2025? Com certeza, tiveram momentos difíceis, mas nos momentos bons Deus também esteve com a mão dele lá, na sua presença viva, vivificante. Quais momentos em 2025 eles acordaram a sua gratidão? Será que você conseguiu ser grato por esse ano?
Sabe, celebrar é diferente de comemorar. Comemorar é a gente fazer um momento de comes e bebes. Celebrar, não. Celebrar é quando, num momento de comes e bebes, porque a gente gosta de ter isso nas nossas celebrações, você dá honra ao que está acontecendo. Isso é celebrar. Então, celebrar essas conquistas, essas graças que você recebeu, registrar isso, faz com que você perceba que o tempo não passou tão rápido. Faz com que você perceba e vá cristalizando na sua memória que houve momentos muito bons. Celebrar o bem é reconhecer que Deus ele caminhou com a gente em pequenas fidelidades e elas foram gerando frutos na nossa vida. Mas também, talvez não esteja na sua galeria de fotos, mas as cruzes vieram. Quais foram as cruzes que você precisou carregar esse ano? Como você reagiu às cruzes que apareceram esse ano? Não sei como foi aí. Se você perdeu alguém, um ente querido, se você teve um desafio com a saúde ou um desafio grande financeiro, quais foram as cruzes que você teve esse ano? Mas eu também quero que quando você lembrar dessa cruz, eu quero que você se lembre quem te ajudou a carregar essa cruz. Quem estava lá? O que essa situação, essa cruz que apareceu no seu caminho, revelou sobre você? Porque outro dia aconteceu uma situação muito delicada aqui com uma situação muito desagradável, que envolveu muitas pessoas, enfim. E aí eu conversava com meu filho mais velho, que a situação foi com ele, e eu dizia assim, agora nós vamos ter que entrar em locais que a gente não esperava passar, né? Ter que entrar. Mas a pergunta que a gente tem que fazer agora é, o que Deus quer nos ensinar nessa situação? Quanto antes a gente aprender, antes a gente vai conseguir crescer e sair dessa situação, né? E a gente percebeu que era uma situação em que aquelas pessoas que provocaram um tumulto, uma situação difícil, elas precisavam da nossa oração. E foi tão bonito porque a gente foi se movimentando e rezando por aquela família que estava num momento difícil e as coisas foram se dissolvendo. Então, é sobre isso. É colocar um pouco de luz aonde talvez você só esteja vendo escuridão. Porque as cruzes, elas aparecem. Sabe, esse meu novo livro, Lapidações da Alma, vou te mostrar a capa dele, talvez você ainda não conheça. As dores, elas nos ajudam a lapidar. Toda dor é uma lapidação. E não há caminho de santidade sem atravessamento. E tem coisas que nós precisamos aprender a deixar para trás. Tem coisas que a gente vai precisar deixar em 2025. E bendito seja Deus por isso. O que mais que a gente pode analisar com essa nosso olhar para a nossa galeria e para a nossa vida em 2025? Já se hidratou hoje, meu irmão, minha irmã? De tudo isso que você vai olhar aí na sua galeria, enfim, o que mais importou? O que realmente importou nesse tempo? O que recebeu a sua atenção demasiada ou precisava mais atenção e você não ofereceu? Eu ainda conversava com uma das minhas pacientes essa semana de fechamentos e eu comentei com ela algo que talvez faça sentido para você. Às vezes a gente não acordou muito bem, não dormiu muito bem e assim, a gente está indo para o nosso trabalho ou
né, realizar alguma coisa, alguém nos fechou no trânsito. Ou aconteceu um desentendimento, uma fala atravessada. Mas o que nós fazemos com isso depois é o que vai ter significado. Que eu estou dando esse exemplo para te perguntar exatamente isso. O que recebeu atenção de mais ou de menos? Então, às vezes, acontece um dissabor no seu dia e você fica parado naquele dissabor, sabe? Você fica revivendo na sua memória várias, repetidas e repetidas, sabe? Aquela conversa que você teve às vezes com seu marido ou com os seus filhos e aquilo foi desagradável e você fica remoendo aquilo. Remoendo, revivendo, 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 e isso tira a sua paz. E isso serve, estou dando um exemplo de uma coisa pequena, mas isso serve para um trauma, para uma dor, para uma dificuldade grande que você tenha. Se você permite que o outro roube a sua paz, você está dando atenção demais. Tem uma frase muito boa que diz assim, é melhor ser feliz do que ter razão. Será que você está preso em ter razão e não está conseguindo ser feliz no processo? Tem que se perguntar isso às vezes para a gente conseguir seguir. E muitas vezes para conseguir perdoar. O que trouxe paz? Quais foram os hábitos que você conseguiu ter em 2025 que garantiu a sua paz, que sustentou a sua paz? Quais drenaram a sua energia? Esse ficar remoendo coisas drenam muito a nossa energia. Será que você está vivendo nesse looping? Porque a santidade, ela se constrói quando a gente coloca o essencial no centro, que é Deus. Né? Jesus falou tantas vezes, né? Eu sou o pão da vida. Eu sou. Isso já estava lá no Antigo Testamento. Quando Deus falou com Moisés na sarça ardente, disse para ele, vai, diga que aquele que é, né? O eu sou está te mandando. Ele tem que estar no nosso centro. Então, a nossa vida espiritual, ela é feita de hábitos que abrem espaço para a graça agir. Porque quando a gente está preso nessas... ficar remoendo essas coisas, né? Permitindo que as coisas roubem a nossa paz, a gente vai perdendo a graça. Santo Agostinho diz uma frase extraordinária. Ele diz assim, Jesus vai vir lá em casa hoje. Eu espero estar lá. Será que a gente está vendo mesmo a graça de Deus na nossa vida todo o tempo? Ou será que a gente está muitas vezes de corpo presente nos lugares, mas a nossa alma não está? A gente não está permitindo a presença onde a gente deveria estar. Outra coisa que eu quero que você avalie aí em seu 2025, quais virtudes você fortaleceu esse ano? Melhor a pergunta. Você sabe o que são virtudes? Porque a virtude é um hábito que eu tenho e ele não é algo que eu preciso me esforçar muito, né? Da mesma forma que eu tenho vícios, que são hábitos que eu faço no meu cotidiano, eu tenho sempre a mesma atitude, mas é uma atitude viciosa. Não quer dizer, com a palavra vício aqui, eu não estou dizendo um vício de álcool, um vício de drogas, eu estou dizendo um comportamento repetitivo que é um vício, que me leva ao pecado, que me leva a ter uma inclinação ruim, que me leva a ter atitudes ruins. Isso é um vício. E a virtude é exatamente o oposto. Quando eu tenho o que as pessoas costumam chamar de pecado de estimação, é aquele pecado que você se vê caindo sempre, né? Sempre na mesma coisa, é necessário a gente ver qual é a virtude oposta a ele, para que eu possa trabalhar na virtude e então deixar esse vício de lado. Colocar em prática a virtude,
Mas assim, a paciência, por exemplo, você já deve ter ouvido falar, é uma virtude, e é mesmo, e é uma virtude mesmo. Mas assim, porque eu tive paciência uma vez, isso não quer dizer que é uma virtude. A virtude, quando isso passa a ser natural na minha vida. Então, tem alguma virtude que você viu? Se você não sabe nada sobre virtude, eu te convido a conhecer a minha mentoria Virtudes à Mesa. Eu percebi que na educação dos meus filhos, eu estava falhando em ensinar a eles o caminho de santidade. E o caminho de santidade passa pela virtude. Porque quando Jesus disse para nós assim, sede santos, como vosso Pai no céu é santo. Veja que a régua, ela é alta. Ele não está dizendo para a gente ser santo como qualquer um aí, não. Ele convidou a todos nós à santidade. Mas a santidade, ela precisa ser lapidada em nós. E o livro, claro, Lapidações, vai te ajudar nisso. Mas mais até do que isso, a gente precisa aprender a virtude. O que é uma virtude? Como praticar a virtude? E isso eu vou te ensinar na mentoria. Lá na mentoria eu falo sobre as 4 cardeais, que são as grandes virtudes: justiça, fortaleza, temperança. Tudo lá, as 4 virtudes grandes, mas abaixo delas, cada virtude dessa tem 10. A virtude da temperança mesmo tem mais de 20 virtudes abaixo dela, que a gente consegue aplicar na nossa vida. E aí eu te convido a fazer isso, a olhar qual virtude a gente precisa, sabe? A nossa alma, ela não pode estar parada, ela sempre tem que crescer mesmo no silêncio. O silêncio também é uma virtude. Aprender a calar, aprender a oferecer outra face. São tantas coisas que a gente pode realizar e talvez você olhando para a sua vida, você hoje não consiga ver nenhuma virtude. Mas aí a gente vai trabalhar nela para o ano que vem. Eu queria que você observasse também nessa sua galeria quais pessoas mais andaram com vocês. E ontem até o Google Fotos me mandou não sei nem como é que chama, como se fosse uma retrospectiva do meu ano. E lá ele falou, olha, a pessoa que você mais tirou foto, a pessoa que mais esteve com você esse ano. Eu falei, gente, que legal isso, né? Ele fez isso pra mim, assim, um vídeo curtinho. E essas pessoas, é importante a gente olhar a pessoa que caminhou mesmo com você. Quem que caminhou com você esse ano? Outra relação, assim, quem te sustentou esse ano? Porque a gente tem que ter aquelas amigas da oração, né? A gente tem que ter aquelas amigas que a gente pode partilhar a vida sem medo do julgamento, né? Quem nos sustenta quando a gente não tá bem. E com certeza você, no meu, tava lá, né? Algumas fotos do Santíssimo. Eu não tiro foto toda vez que eu vou no Santíssimo, claro, não tem necessidade nenhuma. Mas tinha, né? Quem me sustentou esse ano parou lá, foto do Santíssimo. Onde há feridas nesses seus relacionamentos, onde você recebeu ferida esse ano, ou uma ferida que precisa de perdão, ou um limite que você precisa cultivar nas suas relações. É importante a gente parar de vez em quando e fazer uma análise. Isso é quase como um exame de consciência, né? Essa coisa das relações, ela também está como um exame de consciência. Porque as relações na nossa vida, as pessoas com que a gente convive, enfim, elas são uma das maiores escolas de amor. Talvez aí você perceba que tem uma pessoa da qual você não consegue lidar. Talvez nas suas relações tenha uma pessoa que seja tão difícil para você. É essa aí que você precisa aprender a amar. É essa que vai te ajudar a se santificar. Ai, que bacana, Núbia, que tá fazendo sentido para você. Não é legal? Porque assim, a gente às vezes só tá olhando o lado ruim, né? E as fotos mostram que a gente teve tantos momentos bons, tanta coisa extraordinária.
Quero que você relembre, quando você fizer essa pausa, os momentos que foram marcantes, sabe, aqueles acontecimentos que mudaram as coisas, que trouxeram novos rumos, aquelas viradas espirituais que talvez você tenha vivido. Talvez você diga para mim, Silvia, esse ano espiritualmente eu não cresci. Mas aí a gente vai pensar no que fazer, né, para 2026, que aí vem o presente que você vai ganhar. Mas eu quero também que você pense uma graça pela qual você agradece, uma dor que você entrega a Deus, uma intenção para o próximo ano. E essas perguntas eu vou tentar colocar aqui fixada. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou abrir aqui o meu no computador e tentar colocar essas perguntas que eu coloquei no meu resumo, para você realmente pensar, sabe, sobre isso. Que ao final de olhar para essas suas fotos, enfim, você consiga analisar isso. E agora vem o seu presente. Todos os anos eu faço o meu plano de 2000, próximo ano que começa. Esse foi o meu caderno de 2025. Então aqui, ó, tem um monte de coisinha marcada, tem um monte de coisa que eu escrevi, coisas que eu queria fazer para o ano, né, as minhas metas. Eu gosto de imprimir as coisas tudo coloridinha, enfim. Mas esse ano eu fiz essa mesma versão do planner para 2026 com base no livro Lapidações da Alma. Então tem coisas diferentes que eu não fazia antes. Então meu caderno novo é esse. E você vai receber um planner, você vai me chamar depois, mandar mensagem para mim, para pedir o seu planner, que eu vou mandar com muita alegria para você, é o planner de Lapidações da Alma. Então você vai receber a mesma base que eu vou te mostrar aqui, com algumas perguntas. Eu não vou parar para ler todas, mas eu quero que você analise aí o que você deseja lapidar em você em 2026. Aqui eu quero que você coloque todas as suas metas pessoais e espirituais. Tudo aquilo que você quer melhorar em você. Então, por exemplo, você quer se alimentar melhor, você quer fazer exercício físico, você quer... Mas não coloca uma meta assim, uma régua tão lá em cima que você não consiga alcançar. Esse ano, por exemplo, eu tinha colocado como uma meta para mim aprender uma coisa totalmente nova. Uma coisa assim, nova. Exatamente para dar uma bagunçada, sabe? Quando a gente precisa aprender uma coisa nova que você não sabe nem por onde começar, faz com que você trabalhe novos caminhos neuronais. É extraordinário. E eu coloquei lá em janeiro, finalzinho do ano, que eu queria aprender a rezar em latim. É fácil? Não, gente. Eu não vou falar para vocês que não está sendo fácil, não. Mas eu percebi que em agosto eu ainda não tinha começado a aprender. Eu falei, gente, que isso? Como é importante ter isso anotado, porque senão você não sabe. Você não vai lembrar do que você planejou para aquele ano. Então, em agosto, eu comecei a perceber que eu não tinha começado a aprender. Então, mãos à obra. Tem coisas que a gente aprende ouvindo. Então, quando eu estava no carro, eu colocava o terço em latim, para eu aprender a rezar. No começo eu não entendia nada, não conseguia repetir nada, mas aí começou a fazer sentido, começou a entrar, a fazer parte de mim aquilo. Não aprendi ainda o credo, não decorei ainda a Salve Rainha, mas a Ave Maria já sai. Já consigo rezar uma Ave Maria. Então, assim, é necessário a gente também colocar coisas que sejam um pouquinho ousadas no nosso ano, para que a gente não viva uma vida morna, uma vida sem sentido. Então, o que você quer lapidar em você esse ano? Qual virtude você precisa fortalecer? Então, se você percebeu que você não trabalhou nenhuma virtude em você, vamos definir alguma? Por exemplo, o meu temperamento tem como os pecados de
de base, assim, né, aqueles pecados de inclinação do próprio temperamento, é a preguiça e a gula. Então eu preciso sempre estar vigiando sobre isso. Então, o pecado da preguiça, a virtude oposta a ela é a diligência. Mas como é que faz, Silvia, para ser diligente? Bom, se você nem sabe o que é a virtude, dificilmente você vai conseguir aplicar. Então é necessário estudar um pouquinho sobre isso. Qual é a virtude que eu preciso trabalhar e determinar pelo menos 3 pequenas atitudes para você colocar em prática. Por exemplo, São José Maria Escrivá fala do minuto heróico. Não sei se você conhece o São José Maria, mas ele é o santo que ensina a santidade no dia a dia, na aplicação do dia a dia, nas coisas corriqueiras cotidianas. E ele fala sobre o minuto heróico. O que é o minuto heróico? Assim, quando o teu despertador toca de manhã, você desliga e levanta. Isso é um minuto heróico. Você já venceu a primeira batalha do seu dia contra a sua preguiça. Contra aquela, ai não, eu preciso de mais 5 minutos, ai, daí coloca lá o soneca, daí toca a soneca, você coloca de novo na soneca. Esse minuto heróico já te dá, ó, mais diligência. Então são pequenas coisas que você vai colocar para você se policiar, para você vigiar. Sabe quando o Senhor diz assim, vigiai e orai? Nós precisamos estar atentos. E claro que nós vamos ter que pedir a graça de Deus para colocar isso em prática, né? Porque sem a graça a gente não consegue nada. Mas qual virtude você quer fortalecer? E eu te encorajo a colocar pelo menos 3 virtudes. Porque talvez a primeira você já consiga colocar em prática e daqui a pouco já está rodando. Mas vai ter outras que são um pouco mais difíceis. E essas a gente pode ir lapidando ao longo do ano. Mas não deixa de colocar. Coloca, é muito importante. Eu quero que você pense na sua palavra do ano. Sabe? Uma palavra que tenha sentido para você. Uma palavra que te norteie, mas mais do que isso, eu quero que você tenha um versículo inspirador. Por quê? Porque quando o nosso Senhor Jesus Cristo passou 40 dias no deserto e ele estava com fome, ele estava já debilitado, né? O demônio veio ao encontro dele e usou da própria Bíblia, próprios versículos bíblicos, para tentar nosso Senhor. E da mesma forma que o cardido jogava uma frase para o nosso Senhor respondia a ele com a própria palavra, porque ele é o verbo encarnado, ele conhecia bem. Mas você e eu conhecemos? Porque o inimigo, ele está, como diz São Pedro, numa das suas cartas, ele disse assim, que o inimigo está ao nosso derredor rugindo. Então, quando o inimigo está ao seu derredor aí rugindo, você tem alguma coisa para se defender dele? Porque a gente tem que ter. A gente tem que ter alguma coisa para se defender dele. E se defender mesmo. Mas só serve se você tiver a própria palavra do Senhor. Então, esse versículo inspirador, para você anotar aqui nos seus objetivos de 2026, é para que você tenha conteúdo. Mas conteúdo mesmo. Não seja coisas da sua cabeça, da sua imaginação. Reflita um versículo que faz sentido para você, que te motiva. Aí eu vou te sugerir para você colocar a sua vida em perspectiva em diversas áreas. Em metas amorosas. Você é casada? Você está namorando? Você é noiva? O que você quer fazer no seu relacionamento? Né? Porque a gente precisa semear sempre. A gente precisa ter tempo para o nosso relacionamento. E se a gente não definir meta, a gente não vai fazer. Quais são as metas familiares? O que você quer fazer com a sua família esse ano? Vocês querem fazer uma viagem? Vocês querem ir mais à igreja? Vocês querem... esse ano, 2026, nós vamos completar 20 anos de casamento. Eu quero fazer uma viagem com meu esposo. Mas se eu não anotar aqui, se eu não começar a planejar, se eu não colocar... eu preciso economizar?
A gente quer viajar, quer ir para onde? Qual época que dá para ir? A gente quer ir, às vezes, para fora do país? Não é em qualquer momento que dá para ir, porque se às vezes tem muita neve lá, não dá para ir. Então, enfim, planejar isso aqui, colocar como meta. Meta acadêmica. Você estuda? Você não estuda nada? Não é hora de começar a estudar alguma coisa? A nossa fé, ela é tão rica, mas ela é tão rica, 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 rica. A gente nunca vai saber tudo o que tem para saber. Por exemplo, nesse meu livro aqui, eu coloquei junto lá no finalzinho tem uma playlist e você vai achar a playlist, não vou achar agora, vai demorar. Tem um QR Code com a playlist do livro. Cada capítulo eu sugiro uma música para você meditar. Mas antes, no começo do livro, eu já sugiro uma música para você ouvir enquanto lê o livro, que é uma das composições de Santa Idelgarda. E essa semana mesmo, uma das minhas amigas que lê o livro, ela falou, Silvia, gente, Santa Idelgarda é extraordinária, eu não sabia. Pois é, não sabia. Então coloca as suas metas acadêmicas. Eu já coloquei aqui, eu quero concluir a minha especialização em psicologia tomista. Que eu comecei, eu preciso concluir agora. Já está anotado aqui. Mas tem mais coisas que eu quero fazer. Quais são as suas metas profissionais para 2026? O que você vai fazer? Ah, você vai dizer, se eu sou só dona de casa e tal. Ah, é? Como você pode ser melhor? Você pode, talvez, economizar um pouco do tempo de ficar areando panela e ajudar alguém? E oferecer um voluntariado? E estar disponível na igreja? E visitar uma amiga que teve um bebê e que precisa de alguém para ir lá limpar a casa para ela? Ou cozinhar para ela, levar uma comida pronta, uma marmita? Sabe, uma panela de sopa? O que você pode colocar para ser melhor nesse ano? Quais são as metas da sua casa? A meta da casa aí, aqui só tem um espacinho pequeno. Mas eu vou te dar outra sugestão. Aqui, ó, eu já tenho separadinha, ó, a meta da casa. Como é que eu faço? Eu separo, ó, por cômodo. A sala, a entrada, o lavabo, o escritório, a cozinha, a lavanderia. E aí você vai entrar na sua casa, cômodo por cômodo. E você vai olhar tudo que precisa melhorar. Às vezes precisa de uma pintura, às vezes precisa tocar uma cortina, às vezes precisa, o pé da cama que tá mole, a fechadura desse quarto. Anota tudo aqui, para que você possa se planejar. Para que você possa, de vez em quando, olhar para isso e falar, esse mês eu vou tentar investir, eu preciso gastar um pouquinho aqui, eu vou arrumar esse cômodo aqui. Porque muita coisa envolve dinheiro, às vezes envolve de conseguir um profissional para vir te ajudar, às vezes você tem que tirar tempo, você com seu esposo, para ir fazer, às vezes você precisa arrumar o jardim, né? Às vezes você precisa, vou colocar mais uma flor aqui, mas é preciso olhar para todas essas coisas, é a sua vida, sabe? Quem é fiel no pouco, o Senhor pode te dar muito, mas a gente tem que ser fiel no pouco. O que a gente tem que a gente precisa melhorar? Quais são as suas metas financeiras para o ano que vem? Você precisa ganhar mais? Ou você precisa economizar? Você precisa aprender a trabalhar suas finanças? Coloca aqui meta acadêmica. Eu vou fazer um cursinho para melhorar as finanças. Eu vou fazer um cursinho para... Gente, cursinho de graça tem muitos, tá? No finalzinho aqui... Eu tenho, pra mim, vai ter mais. Aí depois vai ter a revisão do ano. Aí lá no planner tem também uma revisão pro mês, tá? Não dá tempo de falar tudo aqui. Mas, por exemplo, eu gosto de marcar pelo menos um livro por mês. Então tem a listinha aqui, ó, janeiro, fevereiro, lá, tá? Até o finalzinho, até dezembro. Por quê? Porque eu não quero deixar de aprender. Eu, Silvia, geralmente leio 3 ou 4 livros ao mesmo tempo. Conforme o que eu estou estudando, o que eu vou ministrar, o que eu preciso aprender, eu pego várias fontes e vou construindo isso dentro de mim. Tem gente que coloca lá, eu vou ler 10 páginas por dia. Não, eu vou ler só 5 minutos. Eu vou...
tudo isso é você que tem que determinar. Mas eu sugiro e te encorajo a pelo menos um livro por mês. Não é muito. Tem livros que são mais finos, tem livros que demoram um pouco mais. Mas do que você gosta? A leitura ela é muito importante, ela faz esses caminhos neuronais, é muito importante. Então eu estou te encorajando, colocando aqui um livro por mês para você, tá bem? E ainda, no final dessa mesma página, você vai encontrar aqui, ó, surpresa para o seu cônjuge. Se você é casado, vamos tentar trazer de novo aquelas borboletas no seu estômago? Aquela alegria de estar junto? Aquela esperança, aquele momento tão agradável? Planeja alguma coisa para fazer com o seu cônjuge, sabe? Vai ter mais coisas no planner, então eu te convido a me mandar uma mensagem no particular, que eu vou ficar muito feliz de te dar de presente esse planner, para você tirar um tempo com calma para ver a sua vida. Então, para fechar essa live, eu quero te agradecer por ter vindo aqui, eu quero te convidar a ter a ousadia de fazer um ano diferente. E de olhar para a sua vida com um pouco mais de generosidade. Porque Deus tem estado contigo há tanto tempo. Muitas vezes você não está vendo. Para finalizar, eu quero fazer uma oração final com você e te desejar um lindo Natal, um excelente Ano Novo. Essa é a última live que eu estou fazendo em 2025. Só vou voltar no ano que vem. Mas eu te convido a estar sempre por aqui. Tem sempre novidade. Eu me dedico a cuidar de quem fica perto. Então, se você quiser, fique perto. Eu estarei contigo e, se Deus quiser, possamos trilhar um novo caminho, um lindo caminho para 2026. Vamos fazer a nossa oração final? Senhor, nós consagramos a Ti o que vivemos e o que nós viveremos. Dá-nos um coração novo, leve, disposto ao amor e à verdade. Que possamos caminhar mais firmes, mais inteiras e mais santas no próximo ano. Que Nossa Senhora, Mãe da Esperança, passe à nossa frente. Amém. Que tenha um santo, um Feliz Natal. Que Nossa Senhora realmente esteja à frente no seu caminho. E a gente vai se vendo por aqui. Pode me chamar no direct. Eu ficarei muito feliz de mandar o seu presente. Que Deus abençoe, ilumina, que você tenha um santo e abençoado dia. E até 2026, se Deus quiser.